Olá, meu nome é Sara Aline, tenho 26 anos, sou designer especialista em criação de identidade visual e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história. Bom, eu aceitei Jesus aos meus 8 anos de idade e muitas coisas aconteceram durante esse tempo. Quando eu aceitei Jesus, a minha mãe sempre me levou para a igreja, sempre eu estive ali num lar cristão. E quando o Senhor Jesus ele foi apresentando a real que ele tinha para mim, eu fui entendendo o propósito. E quando eu fui crescendo, eu fui para a igreja, acompanhava a minha mãe. Eu sempre fui uma pessoa que estava sempre perto dela. Eu sempre fui aquela adolescente que eu estava ali no coral e tudo mais. E observei que durante esse tempo todo eu sempre estava na igreja, mas chegou um certo momento na minha vida que eu não entendia o meu real propósito, o que Deus tinha para minha vida. E tudo isso aconteceu em 2021, quando o Senhor lhe colocou um versículo no meu coração, em Efésios 3:20, que diz assim: o Senhor faz infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos e tudo aquilo que pensamos. Foi aí que eu entendi que Deus ele estava falando o propósito dele para a minha vida. Foi ali que eu comecei a entender que durante esse tempo todo na igreja, durante esse tempo todo numa célula, indo para os cultos, eu ainda não entendia o propósito que ele tinha para a minha vida. Eu ainda não sabia aonde ele tinha que me colocar. E quando eu fiz uma oração sincera no meu quarto, na minha casa, eu falei para assim: Deus, eu não quero mais viver nessa zona de conforto, eu não quero mais viver apenas de passagem nessa terra, mas eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E a partir daquela oração, o Senhor ele falou fortemente comigo no meu coração e Ele falou para mim sobre esse versículo em Efésios 3:20. E a partir daquele momento, o Senhor ele começou a me levar a lugares, me conectar com pessoas e fazer com que ali eu descobrisse o meu propósito. A partir de 2021, eu larguei o meu emprego de 6 anos e Deus ele me abençoou hoje com o meu próprio negócio. E a partir de lá eu entendi que o meu próprio negócio seria um canal para levar o reino dele. E o Senhor começou a usar a minha vida para levar a mensagem, o reino dele para outras pessoas. Foi a partir do momento que eu comecei a entender: Deus, eu sei que o teu propósito está queimando aqui no meu coração. Eu sei que o teu propósito está falando que eu posso levar sim o teu reino através do meu trabalho, através das mídias, através das redes sociais, que é um dos pontos que eu sempre falo também sobre o amor dele. Então, passou 2021, chegou 2022, o Senhor ele sempre estava ali falando comigo: eu vou fazer na tua vida o infinitamente mais, apenas confia e creia. E quando foi em 2022, eu participando tudo mais da célula, da igreja, eu falava, no banco lá da igreja eu falava assim: Deus, eu quero muito, muito mesmo te servir. Eu quero muito que o Senhor fale comigo, o Senhor me use na igreja. Eu quero muito viver isso. Então, os dias foi passando, os meses foi passando. Em 2023, o Senhor me deu uma oportunidade para entrar nas mídias sociais da minha igreja e foi um canal assim que o Senhor simplesmente fez a obra dele e está fazendo até hoje. E através das mídias sociais da nossa igreja, eu tenho ali levado o reino dele e eu vejo que o Senhor hoje ele está cumprindo com aquele versículo que ele colocou no meu coração em 2021. Hoje eu estou vivendo infinitamente mais dele. Hoje eu estou vivendo as promessas dele. Uma coisa que eu tenho que falar: quando a gente se permite viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, o Senhor lhe faz o infinitamente mais.
Então, hoje eu sinto uma alegria muito grande em servir na minha igreja. Antes eu não tinha isso, simplesmente eu só ia para a igreja, ia para a célula, mas eu não entendia o meu propósito. E eu ficava, meu Deus, eu vejo tanta gente fazendo várias coisas e eu não conseguia me encaixar, muitas vezes porque eu não perguntava o real motivo para Deus. Muitas vezes na minha vida eu senti medo de perguntar o propósito. Muitas vezes eu ficava assim com medo, mas a partir do momento que eu comecei a entender, que eu comecei a confiar principalmente em Deus, Ele começou a mostrar para mim e tirar o medo. Eu tinha muito medo de, às vezes, não conseguir, eu não me sentia, às vezes, bem. Então, o Senhor, Ele falava comigo, eu vou fazer na tua vida o infinitamente mais. Então, quantas vezes na minha vida, até mesmo, eu fazia certas orações, eu falava assim para Deus, Deus, eu sou tão pequenininha, eu não sei aquilo que o Senhor tem para a minha vida, mas eis-me aqui. E o servir no meu coração hoje fala muito forte mesmo. Então hoje eu não sei o que você está passando, hoje eu não sei como está a sua vida, eu não sei se hoje você está ou não na igreja, mas eu vou falar uma coisa para você, o Senhor Ele tem um propósito para cada pessoa, o Senhor Ele tem uma história linda para cada pessoa, o Senhor Ele tem o infinitamente mais, não somente para a minha vida, mas para a sua vida também. Então, que a partir de hoje você pergunte para você, Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? Qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Aonde o Senhor quer que eu sirva? Aonde quer que o Senhor quer que eu viva aquilo que o Senhor tem para mim? Os meus sonhos, os meus objetivos, eu confio em Ti. Assim como eu fiz aquela oração sincera, hoje eu te encorajo a você fazer essa oração sincera com Ele, porque todos os dias Ele está ali para te ouvir, todos os dias Ele está te esperando para que você possa fazer aquela pequena oração para Ele transformar a sua vida. Hoje eu estou muito bem na minha célula, hoje eu estou servindo muito bem na minha igreja, tudo que eu faço, eu sempre falo que eu sempre não dou 100%, eu dou 101%, eu dei sempre o meu máximo, o meu melhor para o Senhor, porque Ele traz uma alegria que eu não sei te explicar agora, mas eu tenho certeza que você vai sentir essa alegria. E a minha história, Deus sempre foi me preparando para chegar nesse ano. E uma coisa eu vou falar para vocês, o tempo de Deus, Ele é perfeito. Às vezes eu não entendia o porquê se eu estava atrasada, o porquê eu não estava ali caminhando, mas o Senhor Ele já sabia que tudo é no tempo dele, não é no nosso tempo. E o Senhor Ele começou a fazer a obra dele a partir de 2021. E eu tenho uma coisa, o Senhor Ele fazia também a obra dele antes disso, mas para que as coisas começassem a caminhar com um propósito que Ele tinha para a minha vida, começou a partir de 2021. Não estamos atrasados e também não estamos adiantados. No tempo de Deus sempre é perfeito. E eu sempre glorifico a Deus todos os dias e eu tenho certeza que o meu futuro a Ele está todo guardadinho e o meu passado Ele já sabia de tudo. O Senhor já tinha me escolhido desde o ventre da minha mãe e quando o Senhor Ele nos escolhe desde o ventre da nossa mãe, o propósito que Ele tem para a nossa vida é muito grande. E hoje eu glorifico a Deus por tudo. O Senhor Ele tem me abençoado não somente na minha vida, mas na vida da minha família, na vida dos meus amigos. E eu sinto essa alegria transbordando no meu coração de levar o reino dele aonde Ele me colocou. Se Ele me colocou nas mídias, eu estou ali servindo, se Ele me colocou numa célula, se Ele me colocou ali, aonde eu esteja no meu trabalho, o Senhor está levando o reino dele através da minha vida. E hoje eu te encorajo para permitir viver o reino de Deus através da sua vida, porque o Senhor, através da sua vida, eu tenho certeza que muitas pessoas serão impactadas. E através da sua vida, muitas pessoas vão conhecer a palavra de Jesus. Então, eu fico muito feliz em compartilhar com vocês essa minha história, um pouquinho da minha história, e que vocês possam, a partir de hoje também, levar o reino dele. Que a partir desse momento você permita viver esse propósito. O propósito de Deus, ele tem muitas promessas. A Bíblia fala que tem muitas promessas, não somente para a minha vida, mas para a sua vida também, para a vida da sua família. E que a partir desse momento você se permita viver isso. Que a partir desse momento você leve o reino dele. Muitas pessoas, até mesmo do lado da sua casa, precisam
conhecer um pouco o que é Jesus, e até mesmo isso eu não entendia. Falei, meu Deus, do lado da minha casa precisa de alguém conhecer o teu nome, e hoje Deus está me usando para isso, porque esse chamado, esse propósito queima no meu coração de uma forma tão grande, e o Senhor me conecta muito com essas pessoas. E a minha vida foi nessa base, e hoje eu concluo esse momento dessa minha história para vocês, e eu fico muito feliz em compartilhar a minha história.